Oi, gente, bom dia. Vou apresentar para vocês. Vou começar com a minha autodescrição. Meu nome é Israel Zebulon, tenho 41 anos, sou um homem latino, cor parda, cabelo preto, olhos castanhos escuros. Estou usando uma calça jeans azul escura e uma camiseta polo cinza chumbo. Eu trabalho na diretoria de tecnologia do INSS desde 2022. Antes eu estava trabalhando nas agências do INSS. E a grande temática que eu trago para a gente hoje é esses robôs. São vilões ou não? Eu já falo para você que ele não é vilão. Esse aqui, quando eu falo robô, estou falando robôs de softwares. São softwares que emulam o comportamento humano. Então, o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, eu acho que essa é a discussão que eu quero trazer para vocês hoje. Então, eu estou fazendo mestrado aí de administração pública na FGV, já fiz MBA na USP em Big Data Analytics, sou coordenador geral de dados e sistemas no INSS na diretoria de tecnologia. Esse é meu e-mail, meu LinkedIn, e bem-vindo para vocês, mas como vocês sabem, né, serviço público paga bem. Então, se vocês estiverem precisando de músico para tocar em casamento, batizado, formatura e eventos gerais, pode me chamar que a gente toca também, tá bom? Vamos começar lá. Então, assim, a primeira coisa quando a gente pensa em robô, a gente já pensa aí naqueles filmes futuristas que as máquinas vão dominar o mundo e vão matar todo mundo, tudo de ruim vai acontecer. Só que aí a gente também percebe que, tipo, o Wall-E era legalzinho, né? Ele queria reflorestar o mundo, queria salvar o mundo, a Eva. Então, assim, a gente tem boas práticas e más práticas na implementação de um RPA, que a gente chama, que é automação de processo robótico. Então, vamos lá. Essa automação de processo robótico que a gente está falando, que eu vou discutir é o que é, como funciona, quais são os benefícios, questão de segurança, que é uma coisa que pega bastante, e alguns casos de uso aí que a gente já viveu no INSS. Aí, só para contextualizar vocês, o INSS tem uma empresa chamada DataPrev, o INSS tem sistemas de área fim, o INSS atende N milhões de pessoas. Tudo isso é suficiente? Não é suficiente. Infelizmente, a gente vive uma situação em que a gente precisa escolher vender o almoço para comer a janta. Eu preciso priorizar uma coisa em detrimento da outra. Mesmo que a gente hoje parasse de demandar coisas para a DataPrev, ela ainda ia demorar 5 anos para conseguir só terminar o backlog dela. Então, tipo, é muita coisa, é um mundo. Então, a gente usou muito e a gente ainda usa bastante isso daqui. Então, o RPA, vamos ver lá o que é o RPA. Segundo o Gartner, é um software para automatizar tarefas, automatizar processos de TI, por meio de scripts, softwares que emulam a interação humana. Só para contextualizar vocês, uma empresa grande hoje no mundo é o YPF. A YPF, em 2002, ela estava praticamente falida. Ela resolveu investir pesado nisso. Essa empresa hoje vale mais de 18 milhões de dólares, só que está girando. E o potencial do RPA no mercado, em 2022, 2,9 bi. Então, assim, a gente não está falando de uma tecnologia nova, a gente não está falando de uma abordagem nova, a gente está falando que o mercado está investindo quase 3 bilhões nisso, e está investindo cada vez mais. Óbvio, a pandemia potencializou, muita coisa potencializou, a falta de TI potencializou? Sim. Então, tudo isso colabora. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente faz é, eu preciso de um RPA? Eu preciso de um script? Então, baseado em sistemas. Os ajustes dos meus sistemas transacionais, meus sistemas de produção, os sistemas que eu uso, eles são tão rápidos quanto eu preciso? Tipo, se eu precisar pegar o meu sistema hoje e mudar, eu consigo isso em quanto tempo? Um mês, uma semana, um ano? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Tudo bem, aí eu vou lá para os meus sistemas de BI. Eu preciso gerar um relatório, eu preciso conseguir dados para autogestão. Os meus sistemas de BI, eles conseguem ser atualizados numa velocidade que me atenda? Então, tipo, eu especifiquei uma solicitação para o meu sistema de produção e agora ele está gerando um dado novo. Quanto tempo esse dado demora para refletir no seu sistema de BI? Ele vai ser o quê? Um D-1, um D-7? Ele vai ter uma defasagem de quanto tempo? Um dia? 7 dias? Então, se eu pensar em rotinas, todo mundo aqui tem sistema, todo mundo aqui trabalha, então vamos lá. Eu tenho tarefas repetidas que eu faço todo dia a mesma tarefa. Todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia eu faço isso e aquilo. Será que eu não poderia ter alguma coisa fazendo isso por mim?
Eu tenho uma fila de trabalho extensa? Essa é uma pergunta muito válida, tipo, eu tenho muito trabalho, a gente viu ontem nas apresentações que o serviço público cada vez tem menos funcionários, mas a minha quantidade de trabalho aumenta. E aí? Eu tenho muita tarefa repetida? Essas atividades que são repetidas, elas dependem realmente de uma intervenção humana? Exemplo, eu recebo um e-mail com um tema, sei lá, Festival de Música de Campos do Jordão. Quando eu receber esse e-mail, eu quero mandar para uma pessoa que eu gosto muito. Envolve algum tipo... Eu preciso de um humano para fazer isso? Esse é o tipo de pergunta. O quanto da minha atividade do dia a dia eu conseguiria substituir por esse tipo de rotina? Então aí, que eu trago para vocês, quais são os benefícios do RPA? Eu tenho pelo menos 3. Eficiência, melhorias e infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? Eficiência. Ah, gostou, né? Aumento da eficiência e produtividade, redução de erros e retrabalho, melhorias da qualidade do trabalho e liberação do tempo para atividades de maior valor agregado. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou falando aqui de uma rotina que eu não cheguei na fase que ela é um robô de software ligado a uma IA, igual o Google Assistente do celular. Eu estou parado um passo antes. É uma rotina que ela vai nascer para fazer uma coisa e vai só fazer essa coisa, só. Ela faz isso magicamente, faz. No dia que ela tentar fazer esse caminho e esse caminho não funcionar, ela não faz. Então você consegue ser avisado. Então com isso você consegue evitar erros, porque ele só vai fazer o processo se tudo acontecer naturalmente. Se não acontecer, ele não faz. Então você não tem retrabalho, você consegue aumentar a eficiência e produtividade. A gente pegar o serviço público no passado, que era carimba, vira página, assina, carimba, vira página, assina. Quantas vezes quem já trabalhou com isso teve que riscar o número da folha em cima e colocar um outro número porque errou a sequência? Que parou para conversar com outro, foi. Entendeu? Esse tipo de, sabe, detalhezinhos que muda muita coisa. Quer que volta? Ah, não, falta minha? Peraí, vai lá. Aí eu tenho aí, ó, melhorias. É, tudo combinado. Melhorias, ó, eu vou usar o laser, ó. Integração de novas tecnologias. Isso é muito legal, por quê? Se eu tiver uma maturidade de um processo de RPA e eu falo, caramba, agora eu quero integrar isso com o Teams, quero entregar isso com a plataforma da Microsoft, quero fazer uma integração disso com alguma outra coisa. Você consegue? Você consegue fazer. Você consegue usar isso para monitorar sistemas, questão de disponibilidade mesmo. Imagina, por exemplo, o INSS, quando os nossos sistemas caem. Aparece tudo que é jornal, notícia, o INSS está fora do ar, offline, aquele mal-estar todo. Aí vai, reunião, sala de crise, toda aquela rotina que todo mundo está acostumado. A gente conseguiria, de antemão, assim, diante de qualquer coisa, eu sei, caramba, esse sistema está fora do ar desde tal hora, ou ele não está fora do ar, mas ele está extremamente lento. Eu tenho uma rotina que entra no sistema e verifica, ó, essa ação aqui ela é executada regularmente 1 minuto e meio. Hoje ela demorou 5, alguma coisa está errada. Se eu precisar ter uma pessoa, e a gente tem ainda pessoas que ficam lá abrindo e olhando, aí em vez de avisar a gente, avisa no Face, avisa no WhatsApp, avisa para o jornal, sabe? Não joga junto. E eu consigo também testar a questão de experiência de usuário. O que é isso? Eu consigo criar rotinas que elas podem fazer a mesma emulação de que fosse um usuário. E aí eu sei se aquele clique do botão está demorando demais, para onde que ele está indo, para onde que ele está voltando, se deu algum erro, eu consigo tirar um print da tela. Então, tipo assim, ele deu um erro, deu. Está aqui um print da tela e esse foi o erro. Eu consigo fazer isso de maneira bem natural. O mercado evoluiu, vocês viram, 3 bilhões lá. Então, hoje, a gente consegue ter toda essa infraestrutura rodando em nuvem. Então, eu posso ter isso rodando numa Amazon, rodando numa Azure, rodando numa Google. Eu consigo... E como está rodando em nuvem, os custos são muito mais baixos do que você hospedar isso na sua infraestrutura local. Ah, eu preciso ter um servidor lá na sala, sem refrigeração. Pode, quer colocar ali? Pode colocar. Eu tenho um contrato com a Amazon, quero hospedar na Amazon. Beleza, pode colocar onde você quiser. Qualquer tipo de nuvem, qualquer nível de cloud. Então, você tem atualização automática. Hoje, a gente tem recursos, tem empresas N no mercado que prestam esse tipo de serviço, que eles atualizam para você automaticamente. A gente estava ontem numa discussão aqui de SharePoint, WordPress e tudo. O que eu falo é, não existe bala de prata. Isso aqui vai resolver um problema? Pode resolver um problema. Vai resolver todos? Não existe bala de prata. Então, assim, você tem que adequar a sua realidade com aquilo que você tem na mão.
E aí, se você vai para uma nuvem, manutenção é praticamente pouca e tem uma facilidade de implantação. Por que que isso é legal? Hoje, para você montar um robozinho desse, um RPA, você não precisa saber programar. A gente chegou no nível de abstração tão alto que você consegue escrever um robô desse usando notação BPMN. Você consegue escrever um robozinho desse usando frases. Entre em tal lugar, faça tal coisa, clique em tal botão, faça isso. Com isso, automaticamente o sistema vai, gera o código e vida que segue. Então você conseguiu chegar nesse nível. Antigamente, concordo. Já escrever código, um monte de coisa, fazer acontecer. Hoje está muito mais fácil. Então você já nem precisa ser do TI. Umas pesquisas que eu estava olhando, das principais vagas voltadas para RPA, não é para TI, é para a área de negócios. Porque você não precisa do TI para isso. Você consegue fazer isso acontecer sem TI. Então, assim, como é que funciona lá os robozinhos? Então, a gente tem lá, por exemplo, a configuração do robô para executar uma tarefa específica. Aquele caso do e-mail. Captura de dados entre sistemas diferentes. Imagina que você tem aquele sistema legado seu. 15 para acabar ou 15 para acabar? Então, eu tenho 15 para gastar ainda? Nossa! Então, eu tenho aí, por exemplo, configuração do robô para executar rotinas específicas, captura de dados entre diferentes sistemas. A gente tem um caso muito clássico que é eu tenho aquele sistema velho que foi feito lá em 1990, que ninguém dá mais manutenção, mas que eu não posso desligar porque os meus dados estão lá. Então eu preciso entrar nele, copiar lá uma linha e voltar no meu sistema aqui e colocar aqui. É uma tarefa que você pode resolver usando RPA. Processamento de dados para tomada de decisão. A gente geralmente, quando roda robô lá no INSS, a gente roda por dois motivos. Uma para conseguir o dado e a outra para fazer uma ação. Por quê? Volta aquela máxima. Nem todos os dados do transacional estão no sistema de BI. Então, você precisa entrar no sistema transacional para coletar informação. Então, isso é uma realidade que existe. E aí, a partir daí, então, como geralmente acontece o fluxo do processo? Existe o fluxo, assim, o lindo e maravilhoso, e existe a vida como ela é. A vida como ela é isso daqui, ó. Teu chefe chega de manhã e fala para você, preciso que você faça tal coisa. Para até o final do dia. Aí, beleza, ele vai te dar aquela identificação do problema, assim, linda e maravilhosa, que você já sabe. Cara, você chega pro TI e fala, é só um ajuste? A gente já fala, não, velho, isso não é só um ajuste, eu te garanto que não é só um ajuste. Vamos conversar? E aí a gente faz lá uma análise, e a pergunta que a gente sempre faz é, como que eu faço isso hoje na mão? Como é que é no fluxo? Como é que é na rotina? E o legal é que a pessoa que está te pedindo, ela vai chamar outras duas para te explicar como é que faz. Porque ela está falando de uma coisa que não é ela que faz. E o rolê é sempre esse. Aí beleza, aí sei lá, desenha lá mais ou menos como você vai fazer, de onde você vai pegar e tudo bonitinho, e aí você vai desenvolver. E aqui é que entra aquela parte do área de negócios pode fazer isso independente do TI. Porque aqui, se você adquirir um software que tem uma notação BPMN, é só você saber o BPMN. Se você adquirir um software que é só declarar instrução, você só declara instrução. Então, mas aí eu não quero fazer na mão. Beleza, programa, vai ser legalzinho. Aí, parte de teste, beleza. Esses testes aqui são os melhores. Você roda funcionou. Agora liga a máquina aí e deixa rodando a noite inteira. E aí vai, que é uma beleza. E aí você implementa e a vida que segue. Então isso aqui é um fluxo mais ou menos que é o nosso dia a dia, né? O nosso ganha-pão. E aí que vem aquelas velhas discussões. Mas o quanto isso é seguro? O quanto isso é bom? Então, o que a gente identificou, tá bom? Que não é bom a gente deixar a senha no código-fonte, nesses casos que você quer fazer escrevendo código bonitinho, não escreve sua fonte no código-fonte. Dá um outro jeito, joga em outro lugar, põe no cofre de senha, gera um token, sei lá, faz qualquer outra coisa, mas não põe. Mas se você vai rodar na sua máquina, no seu dia a dia, para fazer aquela tarefa, ok, tem problema. Mas assim, é uma recomendação. Tipo, a gente prioriza bastante isso aqui. Você quer rodar um robô? Roda na sua matrícula, na sua senha, bonitinho. Não pega a senha do chefe, não pega a senha do cara do setor. Se ele quiser brincar de robô, então vai lá, põe na máquina dele e fala, cara, roda com a sua senha. Por N questões. E aí tem uma boa prática que é você criptografar as informações, porque a gente sabe, né? Vamos imaginar, um ataque de hacker, e o cara não está lá 50 pessoas fazendo na mão tudo. É robô contra robô. O cara está usando robô também do outro lado. Então, assim, a gente precisa conseguir identificar quais são os robôs bonzinhos dos robozinhos maus. E aí é sempre bom, eu já peguei muito fornecedor
que falou, não, eu não gravo log daquilo que a gente faz. O log é o seu sistema transacional. Essa é a pior coisa que existe. Porque uma vez que vai para o transacional, uma vez que vai para o seu sistema de produção, qual a coisa ruim disso? Como que você diferencia o que é robô e o que não é? Se você tem um log lá, tudo que o robô fez, alguém fala, não, beleza, ó, eu rodei robô nisso daqui, nesse dia, nesse horário, tal. Para a gente chegar nesse nível aqui, a gente teve que sentar no passado e escrever uma portaria normatizando como seria feito o desenvolvimento de software no INSS e como seria feito o desenvolvimento de robôs no INSS. Então, a gente colocou padrões, premissas, questão de segurança, a gente colocou várias coisas lá e a gente fez aquilo que o desenvolvedor mais odeia fazer. Ele precisa escrever no papel aquilo que ele vai fazer. Então, isso aí ele não curtiu. Mas, eu falo, o problema que sempre existe é um desenvolvedor vai sentar na sua mesa e te vender uma solução dos sonhos. O dia que esse cara levantar e for embora, você ficou com um elefante branco na mão. Então, quanto mais você puder documentar, escrever, saber o que fez, qual a rotina, de onde que está vindo, melhor para você. Já gastei 5, muito bem. E aí hoje eu falo para vocês, a gente tem as ferramentas pagas. As ferramentas pagas aí a gente tem o iPath, que eu já falei, a gente tem a Automation S, aqui são o quadrante mágico do Gartner, nossa, é as principais que tem. Só que, cara, a brincadeira aqui é pesada, é tipo 3 milhões, 5 milhões, aí você vai ter robôs que são assistidos e não assistidos, aí os assistidos você aperta o play na hora, os não assistidos ele faz o play para você. Você consegue fazer isso usando o Power Automate, no caso a gente está fazendo alguns testes lá para fazer isso aqui pelo Power Automate. O Power Automate ele manipula tanto a tela do Windows, lá a janelinha, o browser, o teclado, bonitinho, quanto ele faz requisição via navegador. Mas também você consegue fazer usando Python, sua linguagem de programação, usando Java, usando Puppeteer, usando JavaScript. Isso aqui, ó, custo zero. Você não paga para usar isso daqui. Você consegue fazer? Você consegue fazer? Consegue. Você, mas eu quero comprar uma ferramenta paga. Beleza, você tem N no mercado. Essas aqui são as principais. Mas você tem N, várias empresas fazendo. Então aí, ó, casos de uso reais aí que a gente já teve. A gente já usou o robô no INSS para testar a usabilidade e monitorar sistemas. Então, aquela velha máxima, como é que está a saúde do meu sistema? Aí a gente usou isso daqui e os dados coletados aqui, a gente exibe numa ferramenta que lá a gente usa o Zabbix, que ele é uma ferramenta para monitorar ativos de TI, e também a gente monitora os sistemas. Então, a gente sabe quando entrou, quando caiu, quando ficou lento, qual o gráficozinho. E aí a gente, baseado nisso daqui, a gente toma decisões de glosa, de multa, do que for. A gente já fez instrução processual. A gente tem casos lá de recurso, por exemplo, que o fluxo é: você pega o processo, o cidadão entrou no aplicativo meu INSS, pediu o recurso, aí você entra num sistema, imprime 2 telas, aí você entra no outro sistema, imprime 3 telas, aí você monta um despacho padrão, gera um PDF, junta tudo e encaminha o processo para algum lugar. Tudo isso era feito manual. Hoje a gente faz tudo isso com robô. A ideia disso daqui, no futuro, é a gente faz, está rodando, beleza. O dia que a empresa de TI implementar algo melhor ou parecido, a gente desliga aqui e segue a vida lá, isso não é problema. Por quê? Porque a gente usa robô para identificar as necessidades do sistema. Então, tipo assim, o que eu quero para o meu sistema daqui a um ano? Cara, eu não sei, eu vou especificar alguma coisa para a empresa, e a empresa vai me demorar um tempo para entregar. Se eu fizer isso com o robô, eu já consigo saber se dá certo, já consigo saber se não deu certo, já consigo chegar com um negócio mais mastigado. Ó, eu quero isso daqui implementado desse jeito. E aí, agora, para o sistema de produção transacional, a empresa que se vire para fazer essa implementação. Então, aqui, ó, checagem de dados entre sistemas, um negócio que a gente faz bastante. A gente já teve, por exemplo, demandas da Ministério Público, Receita Federal, pedindo, ó, desses benefícios aqui, eu quero a carta de concessão deles. Era um ante de Excel com mil processos. Para 2 dias depois. Seria um servidor entrando num sistema, imprimindo uma carta de concessão, que são 2 PDFs, de um por um. A gente criou uma rotina aqui, 1h30, 2, extraiu em mais outra 1h30, 2. 3 horas depois já estava o zip bonitinho, pronto, funcionando. Não demandei, não gerei custo, não, sabe? Deu para a gente conseguir vencer isso desse jeito. Então aí, com certeza, um laboratório, uma parte de RPA, a gente tem que ter um hands-on. Então eu vou mostrar para vocês, todo mundo vai aprender a fazer um robô aqui ao vivo, assim, no quente. Olha que legal. Então o case que eu vou dar para vocês é o seguinte. Sabe aquela paginazinha lá do site daqui, da Convergência?
Lá no site de Convergência tem lá o nome dos integrantes do comitê curador, que é essa listinha aqui. Imagina que seu chefe entrou na sala agora, curtiu muito o evento e quer mandar um e-mail de agradecimento de um para um. Aí o que você tem que fazer? Eu quero entrar aqui, pegar um por um e mandar uma mensagem de alô para eles. Aí você já fala, nossa, aqui deve ter o quê? Umas 80 pessoas? Cara, com esse códigozinho aqui, a gente consegue fazer isso daqui. Aqui, basicamente, isso aqui é Python, tá? Então, se você nunca programou na vida, não quer programar, tudo bem, não tem problema. Então, ó, olha só que legalzinho. Se você vem aqui, ó, navegador. Então, aqui, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou abrindo um navegador no computador. Normal, você clicou lá no ícone do Google Chrome. Abriu o navegador. Beleza. Quando abriu o navegador, qual a próxima coisa que você faz? Você não vai na barra de endereços lá e escreve lá o endereço que você quer acessar? No caso, eu quero acessar o Conexão Inovação org/convergência, que é essa paginazinha aqui. Então, beleza, ó, abri navegador, escrevi para onde eu quero ir. Beleza. Aquela página bonitinha que tem no browser, por debaixo dos panos, tudo volta a ser texto. E aí, texto é vida feliz. Então, beleza, ó. Então, essa página aqui, ela volta a texto. E eu quero ler essa página aqui. Então, essa ferramentinha aqui, pega isso daqui tudo e lê. Lá, para quem já viu HTML, sabe que ele é dividido em árvores. Então, cada marcaçãozinha daquela é um braço de uma árvore, como se fosse um galhozinho. Então, esse cara aqui, ele está ligado no tronco da árvore, só que aí aqui é um galho, e aqui são as folhas desse galho. Então, beleza, esse cara aqui, que é a sopa, literalmente, ela sabe procurar nessa árvore aonde que está esse galho e quais são as folhas desse galho. E aí a gente faz isso como? Olhando o código-fonte da página, a gente sabe que esse cara aqui está nessa div que a gente chama, que é um pedaço da página, com esse nomezinho aqui. Então, beleza. Isso aqui é o quê? É uma lista. Então, beleza. Lista é LI de lista. Alguém facilitou a nossa vida, beleza? Baseado nisso, então uma LI é uma lista. Então, eu estou querendo que ele abra um navegador, entre numa página, percorra essa página e procure essa árvore onde está a minha lista. E aí o que ele faz? Manda um muito obrigado para cada nome dessa lista. Não é complexo. Isso aqui está fazendo com linha de programação. Se você contratar uma ferramenta que é tudo feito com BPMN, você faz isso aqui, clica, segura e arrasta. E aí, olha só que legal. Quanto tempo vocês acham que demora para carregar uma página dessa, abrir um navegador e percorrer? Se você fosse fazer na mão, você ia gastar aí... Eu fazendo, eu demorei 18 segundos. Dois segundos gastei. Você não carrega a página. Essa é a coisa boa. No caso, você usa o Beautiful Soup, no caso, né? Que é para uma coisa meio como se fosse offline. Eu geralmente uso o Selenium. Eu acho que é que o Selenium você precisa carregar a página. Aqui eu estou usando HTTP direto. Porque assim, para fazer robô você tem dois caminhos. Você pode usar uma ferramenta, como ele falou, que você renderiza a página, e aí você espera a página carregar, você espera todos os elementos serem carregados, é uma opção. Ou você pode fazer isso com requisição HTTP, que é você só bate lá no servidor e pega o texto. Quando você bate lá e pega o texto, você não carrega CSS, você não carrega efeito, você não carrega nada. Você carrega texto plano. Aí isso aí você tipo voa, porque aí você consegue fazer isso daqui sem precisar carregar de verdade. Eu tentei usar o função do request, só que a gente usa proxy lá. E é uma dor de cabeça lá. Ele configura, eu usei com proxy. Ele tem uma set proxy lá para configurar. Mas assim, eu tento configurar isso lá e o pessoal não me ajuda. Tipo, eu acabo indo por um outro caminho. Te mostra, facinho. Vou pelo Selenium aqui, que é o que eu acho mais fácil. Eu tento fazer alguma coisa lá, assim, tento juntar o personagem, faz algum grupo de trabalho, se engaja o pessoal, mas eu não tenho achado muitos adeptos, não. Não, lá a gente tem umas 10, 12 pessoas fazendo no INSS isso daqui. Bem legal. A empresa fica doida, mas a vida que segue. Então, essas aqui são algumas referências, tá? Que a gente pesquisou, algumas coisas sobre, do Gartner, alguns artigos e tudo. Então, obrigado, gente. Acho que era isso. E aí, obrigado.